nos tratou mal. É só comida que é horrível. Nós choramos muito aqui. Nós de lá, orando, cultuando, adorando. É o propósito de Deus para cada um. Com certeza. Nós estamos na luta ainda. Não parou, a nossa bandeira continua levantada. Fala, seus mal diagramados! Estou de volta depois de 2 semanas intensas de férias pelo interior e litoral da Bahia. Enquanto eu me hidratava diariamente apenas com cervejas e destilados variados das 11 da manhã à meia-noite, o Brasil passava por uma das maiores reviravoltas de sua história após o ato golpista do dia 8 de janeiro. Mais de 1000 patriotários foram presos desde então, outras centenas identificados, financiadores foram descobertos e a guerra de narrativas tomou o país e tem gerado uma queda de braço entre a esquerda e a direita desde então. Mas antes de continuar a falar sobre esse tema que está longe de chegar a uma conclusão, gostaria de pedir para que vocês sigam o nosso canal, deem like no vídeo, compartilhem nosso conteúdo e, se possível, colaborem com o nosso Apoia-se ou tornem-se membro da Galãs Feios aqui mesmo. E não deixem também de conferir a nossa linha de camisetas à venda no site da El Cabriton e o nosso curso sobre como começar o seu canal no YouTube, disponível no Instituto Conhecimento Liberta. Vamos lá! Nessas 2 semanas que se passaram desde a invasão ao Planalto, Congresso e STF, foi aberta uma janela de oportunidade única que gera a possibilidade de finalmente conseguirmos provar o óbvio. Igrejas evangélicas, militares e policiais são o tripé do golpismo no Brasil. Antes disso, a esquerda precisava pisar em ovos para criticar essas instituições com receio de, eventualmente, ofender o pastor Henrique Vieira ou outras pequenas exceções que só ajudam a confirmar a regra. Agora não, tá mais claro que o Hermeto Pascoal, que a Polícia do Distrito Federal e as Forças Armadas não só prevaricaram, como facilitaram e até orientaram os golpistas naquela fatídica tarde de domingo. E eu não inventei isso, Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal e único homem que consegue ser o mais feio de qualquer ambiente em que vá, incluindo um show do Radiohead, já tenta salvar sua pele colocando a culpa dos atos no rabo do exército. Não que ele esteja totalmente equivocado, mas ao mesmo tempo também é um dos culpados. Ao lado do agora presidiário Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, ele ignorou e subestimou as cracolândias de patriotários o tempo todo. Só que, com o risco de não voltar mais a ocupar o GDF, Ibanez procura formas de terceirizar a culpa e se safar. Típica manobra de quem só age em benefício próprio. No entanto, aguardo que ele continue a dar com a língua nos dentes e até que Anderson, que anda cabisbaixo em sua cela, também delate os parças. No dia da invasão mesmo, muitos policiais marombas tiravam fotos com manifestantes loiras de óculos de para-brisa de Corsa que não se aproximavam de homens com tônus muscular desde a década de 80. Com isso, acabaram assinando o atestado de culpa e mostraram que agem mais como blogueirinhos de farda do que como policiais, grandes cabaços. Recentemente, Lula também precisou trocar o comando do exército porque esses canalhas pregam a insubordinação ao presidente, têm o povo como inimigo declarado e acreditam que há exageros do petista na busca por culpados e por punição. Besteira. Quem sempre buscou o punitivismo no país foi a direita, que prega a diminuição da maioridade penal e a ampliação de pena até para quem roubou salame e absorvente. Essa tentativa de querer colar no Lula a pecha de autoritário não vai pegar, porque golpe de Estado e traição à pátria por parte das Forças Armadas é algo inadmissível em qualquer país sério. Não precisa ser muito sério, só um pouco, tipo o Brasil, sabe? Até Joe Biden e Emmanuel Macron sinalizaram apoio a Lula nessa situação calamitosa, o que deve ter irritado demais a paquita da ditadura, digo, o general Mourão. Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o ex-vice-presidente criticou Lula pela troca no comando do exército. Engraçado que, quando Jair trocou os 3 comandantes das Forças Armadas de uma vez só em 2021, ele disse que era normal, que era assim mesmo, que comandante não tem mandato.
Mas agora a opinião foi diferente. E o cinismo de Mourão foi tanto que até Joaquim Barbosa resolveu entrar no Twitter, rede social que ele já até tinha esquecido a senha, para dar um recadinho para a Paquita da ditadura. Ora, ora, senhor Hamilton Mourão, poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político. Fatos são fatos, mais respeito a todos os brasileiros. Péssimo para o país seria a continuação da baderna e da insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês, militares. Senhor Mourão, assuma o mandato e aproveite a oportunidade para aprender pela primeira vez na vida alguns rudimentos da democracia. Não subestime a inteligência dos brasileiros. Fecha aspas. Perfeito. Se um dia eu critiquei Joaquim Barbosa, não me lembro. A verdade é essa mesma. Milicos querem o poder, porém são como o Jaiminho carteiro e preferem evitar a fadiga para conquistá-lo. Para atingir esse objetivo, então, terceirizam o trabalho para os patriotários e tentam criar uma situação que torne esse país ingovernável. Toda e qualquer opinião que fuja dessas premissas é apenas a Thaís Oyama recebendo informações em off do único suposto general progressista que é fonte diária das matérias dela, provavelmente o famosaço general Benjamin Arrola. Outra coisa que é preciso parar de usar como recurso para passar pano para os patriotários é o seguinte: não, ser velho e ter família não é sinal de virtude. Muitos dos invasores da Praça dos Três Poderes têm filhos, porque para ter filho é muito simples. Basta ter um pênis e um útero. Fascistas, infelizmente, também se reproduzem e muitas vezes amam e tratam muito bem os seus parentes. O que eles fazem no privado não me interessa. Agora, o que eles aprontaram em público, aí sim me diz respeito. E não adianta muito fazer bolo de fubá para um neto se ao mesmo tempo essas vovozinhas golpistas cagaram na mesa do Xandão, destruíram obras de arte, rasgaram quadros e roubaram uma bola autografada pelo Neymar nas dependências dos prédios do governo. São todos fascistas, golpistas e foram em cana por cometer crimes como dano ao patrimônio público, contra o patrimônio cultural, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, fora o crime de serem feios demais. Teve um tio que ficou banguela enquanto invadia o Congresso e uma mulher com um queixo quádruplo. Fora todos aqueles homens de meia idade com óculos escuros, boné e barba semi-grisalha envolvidos na invasão. O suprassumo da crise estética. Isso sem falar das idosas e idosos que foram para o Chilindró e depois acabaram sendo usados como totens para tentar amansar a opinião pública sobre as prisões e colar no Flávio Dino a pecha de cruel e sem coração. Nessa toada vazou um vídeo das condições do banheiro do ginásio em que os patriotas foram encaminhados inicialmente e que muitos reclamavam que nem em presídio era daquela maneira. Eu não vi nada demais. Já fui em show em que o banheiro era bem pior e eu paguei caro por isso, viu? Fora que eles ainda ganharam uma Marmitex na faixa, enquanto no evento eu tive que desembolsar R$20 num cachorro quente seco com uma salsicha que provavelmente venceria no dia seguinte. Quando foram para a Papuda e para a Colmeia, que é o presídio feminino, reclamaram de dormir de valete com desconhecidos e próximo aos banheiros, que exalavam odores desagradáveis, pois desta vez Carla Zambelli não estava presente para realizar a higienização. Estranho esse tipo de reivindicação partindo de quem sempre acusou a esquerda de proteger bandidos naqueles momentos em que criticamos a situação dos presídios e as condições desumanas em que empilham praticantes de pequenos delitos nas cadeias do nosso país. Usaram tanto essa carteirada da vovozinha fascista que não faz mal pra ninguém que chegaram a inventar que 3 dessas tias haviam morrido na detenção. Até Bia Kicis usou o plenário da Câmara para espalhar essa fake news. Depois ela se retratou, o que não adianta nada, porque o vídeo da Bia Kicis indignada com a fanfic já havia corrido pelo zap mais rápido que o Mirandinha, aquele jogador veloz e sem freio que saía do campo com bola e tudo e jogou no meu Coringão. Veja bem, com a idade é possível acumular sabedoria? Sim,
Mas não é o único caminho que existe com um acúmulo de anos. Você também pode, e com certeza vai, acumular muita burrice e canalice. Então, sim, aquela velha desgraçada de verde e amarelo, apesar do jeitinho bonachão de quem faz um ótimo bolinho de chuva, é tão fascista quanto o Nicolas Ferreira ou a Ana Carolina Campanholo. Vocês já deveriam ter notado isso quando elas afogavam filhotes de gatinhos em barricas d'água ou chamavam todas as mulheres do bairro de vagabundas que queriam roubar o homem delas. E não, isso não foi específico demais. Você que provavelmente não deve ter morado na periferia ou no interior, e nem ter tido uma vizinha evangélica freestyle bolo de pote humano que comete todas as atrocidades do mundo e vive mandando os outros se garrar com Deus. Fora que isso daí tem método, eu explico. Após a invasão do Capitólio, a defesa dos fascistas usou a mesma estratégia. Até hoje, eles tentam alegar que não se deve confundir o homem com o momento, meio que na tentativa de separar o artista da obra, manja? Em resumo, eles alegam que os clientes não são fascistas, mas estavam fascistas naquele momento. Sabe como é? Quem nunca, do nada, pensou em invadir prédios públicos e jogar o ridículo relógio de Dom João VI no chão que atire a primeira pedra na vidraça do Congresso? Outra medida usada por advogados nos Estados Unidos, que deverá ser repetida aqui, é a alegação de que os clientes sofrem de crise de meia-idade e até de insanidade. Que essa galera possa ter virado uma chavinha após adentrar a seita bolsonarista, ninguém tem dúvida. Mas justificar a invasão pelo viés da disfunção erétil e do ressentimento é bastante exagerado. Até porque todo fascista é ressentido de alguma maneira. Se for pobre, é porque ainda dirige um Gol 97 na cidade de Catalão, como o sujeito que derrubou o relógio do Dom João VI. Se for rico, é porque não pode mais explorar a empregada doméstica como no passado e porque essa mesma empregada tá indo pra Disney no mesmo avião que ele. Se for homem, é porque foi corno ou é broxa. Se for mulher, é porque foi trocada por uma novinha ou o marido prefere ver jogos da segunda divisão capixaba ao invés de transar. Sempre há uma explicação para amenizar a culpa. Só que vai ser muito difícil usar esse argumento nas audiências quando os próprios minions que estão saindo da cadeia para responder em liberdade dizem que continuarão mobilizados pelo mito. Agindo como se tivessem uma batalha espiritual para promover o golpe de Estado, eles não vão desistir desse movimento tão cedo. O QAnon caipira deve permanecer ativo mesmo sem o seu principal líder e mentor, que ainda se esconde em um condomínio de goianos e mineiros na Flórida e pode pedir asilo político e nunca mais pisar no Brasil. Além disso, esse povo escapou sem querer de responder por terrorismo, o que alivia bem a barra deles. E devem agradecer à esquerda por escapar disso. A lei antiterrorismo, criada no governo Dilma para a época das Olimpíadas do Rio, inicialmente incluía vagamente criminalizar alguns atos políticos. Isso gerou revolta, pois poderia sobrar para movimentos sociais como o MST, e acabou não entrando na lei e recebeu vetos da ex-presidente. Alguns anos depois, estamos diante dos Minions se livrando de responder por terrorismo graças à atuação da esquerda no passado recente. Um curioso exemplo de efeito borboleta. Mas esse é só o início das investigações. Muita água deve rolar a partir do momento em que rastrearem os financiadores inteligentões que deixaram suas digitais nas doações por Pix. Também há a possibilidade de uma CPI sobre o que ocorreu em 8 de janeiro. Soraya Tronic foi quem pediu a abertura da comissão, que deve garantir as assinaturas necessárias para a instalação. Lula é contra por temer que Flávio Dino seja muito exposto na CPI. Já os senadores devem estar com saudades justamente da exposição na CPI da saúde, o que tornou populares figuras como a própria Soraya, Alessandro Vieira, Simone Tebet, Elisiane Gama, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho, Omar Aziz, Marcos Rogério, Eduardo Girão, Heinz, Marcos Duval e o vinagre do Jorginho Melo. Por mim, tanto faz, pode abrir. Eu só torço para que não role, porque eu não sei se estou preparado para permanecer 8 horas online por 3 meses seguidos novamente. E o mercado nessa história? Aparentemente, uma tentativa de golpe não abalou o humor da Faria Lima e a bolsa até subiu no dia seguinte. O que abala o humor dos Farinha Limers é a possibilidade de incluir o pobre no orçamento.
E isso realmente incomoda mais que a baguncinha gostosa do dia 8 de janeiro. E é isso aí, galera, estamos de volta. E para todos aqueles que achavam que nós tínhamos abandonado esse canal, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.